Então, a Elisângela já antecipou aí no início que esses temas, eles partiram, né, de sugestões dos próprios colegas aí no ato das fiscalizações, e um dos temas que foi selecionado foi a questão dos testes rápidos COVID em farmácia e drogaria, porque a gente tem visto que muitos colegas estão com algumas dúvidas, principalmente aí na interpretação desses testes. Então, antes da gente falar especificamente da interpretação, a gente precisa contextualizar um pouco sobre a realização do teste. É claro que o objetivo deste encontro nosso não é descrever técnica, e vocês vão entender o porquê, mas o foco é que vocês entendam como são esses testes, para que eles servem, em que momento devem ser realizados, e também a interpretá-los. E depois a gente vai abrir aí para perguntas, vocês podem estar encaminhando no chat, que depois a Elisângela pode estar lendo, ou vocês fazerem a pergunta diretamente. Então, assim, pessoal, ontem, quando eu estava preparando a aula para vocês, eu fiquei, assim, alguns minutos, né, para não dizer até quase uma hora, escolhendo a melhor figura para representar esse momento que a gente está vivendo, né? No ano passado, nós estávamos no início aí da pandemia, né? Nós estávamos naquele momento de apreensão, um momento que a gente ainda estava nos organizando da melhor forma para combater ou criar estratégias aí de combate para a pandemia. E agora, em abril de 2021, nós estamos em outro cenário, né? Não sei se a gente está no meio da pandemia ou se nós estamos caminhando para o final ou se ainda estamos no início da pandemia. Porém, eu ainda sou muito otimista, né? Eu acredito que a gente já está bem à frente desse processo da pandemia e com a introdução das vacinas, né, o cenário ele vem melhorando, né, a cada dia. Apesar que o número de infecções, né, de pessoas infectadas tem aumentado, o número de óbitos também, mas eu acredito que alguns meses a gente vai ter aí realmente a verificação da eficácia dessa vacina. Então, esse slide que eu trouxe aqui é mais para a gente ter aí um conforto nesses dias assim tão difíceis que a gente tem passando, e eu acredito fielmente que com a introdução dessas vacinas, logo em breve a gente vai estar saindo dessa pandemia e vitoriosos, né? Apesar das perdas, mas nós estaremos vitoriosos e também com muito conhecimento agregado. Por que que eu falo conhecimento agregado? Porque no ano passado, quando começou, né, foi aí declarado pela OMS a pandemia do coronavírus, a gente pouco sabia da doença. E eu acredito que nós, enquanto farmacêuticos, durante todo esse ano, 1 ano e 3 meses praticamente, nós já temos muito conhecimento agregado. Então, a gente hoje já sabe muito sobre o vírus, a gente sabe como se comporta o processo, né, de infecção causado pelo coronavírus, e também sabemos um pouco também da doença, da fisiopatologia da Covid-19. Então, antes de falar do teste, eu trouxe aqui rapidamente um contexto sobre a doença. Então, a Covid-19, todos sabem, é uma doença causada pelo novo coronavírus. Esse novo coronavírus, até uma curiosidade para quem não sabe, na realidade, em 2002, até 2002, tinha se descrito apenas aí 2 tipos de coronavírus que causavam resfriado no humano. Mas esses resfriados, eles eram muito restritos apenas a sintomas respiratórios, então eles não causavam, não geravam uma preocupação de maior risco aí, no caso, como a gente tem hoje do novo coronavírus, né? Então, esse SARS-CoV-2, ele recebeu esse nome porque já existe o SARS-CoV-1, né? Que foi o primeiro que foi identificado em 2002 na China. E de lá para cá, como isso causou um surto epidêmico na China, isso acendeu aí um alerta aos pesquisadores que começaram a estudar esse vírus. E esse novo coronavírus, ele recebeu esse nome de novo, porque realmente ele é uma versão melhorada do primeiro SARS-CoV.
e que além dos sintomas respiratórios, né, esse paciente ele pode evoluir desde infecções assintomáticas até quadros respiratórios mais graves. Trouxe uma figura aqui para mostrar a vocês que o coronavírus ele pertence a uma grande família de coronavírus e que apresentam vários gêneros. O que nos interessa é o gênero beta-coronavírus, que dos beta-coronavírus, hoje existem 7 que têm interesse aí na clínica humana, né, nas doenças que causam no homem. Como eu já disse para vocês, no início eram 2 que causavam resfriados, depois foram descobertos mais 2. Então, desses 7, nós temos 4 coronavírus que causam apenas infecções respiratórias do tipo resfriado, quadro mais leves, porém, nós temos 3 que causam a preocupação. O primeiro, eu já adiantei a vocês, que foi o primeiro SARS-CoV, que causou, né, a doença SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que eu adiantei, que foi lá em 2002 na China, e depois, após 10 anos, surgiu um novo coronavírus, que é o MERS-CoV, que também causa uma síndrome respiratória, porém foi identificada no Oriente Médio. Esse coronavírus, né, causado a síndrome respiratória do Oriente Médio, ele ainda causa, né, ainda é identificado alguns casos de infecção respiratória causada pelos MERS-CoV, principalmente na Europa e alguns países do Oriente Médio. Não tem tanta preocupação porque esse surto ele é controlado e ele causa síndrome respiratória, mas não comparada à gravidade do SARS-CoV-2. E aí, em 2019, né, todos sabem, foi identificado também na China, em Wuhan, esse novo coronavírus. E pelo fato dele ser geneticamente muito semelhante ao primeiro SARS-CoV, ele recebeu essa denominação de SARS-CoV-2, pelo fato de ser um novo coronavírus, muito mais, vamos dizer assim, transmissível e com potencial de gravidade, tá bom? Então, o que nos interessa hoje, né, na literatura e médica, e também no caso das infecções respiratórias causadas pelo coronavírus, são esses 3, tá? E hoje em alta aí é o SARS-CoV-2, que todo mundo sabe, envolvido na pandemia de Covid-19. Então, essa Covid-19, ela é causada por esse vírus. Eu trouxe aqui já de antemão a estrutura, né, esquemática do coronavírus, e o que nos interessa, até vai ser uma dúvida de vocês, é a questão dos famosos anticorpos neutralizantes, que eu devo falar mais ao final, né, se não aparecer alguma dúvida em relação a ele. Então, esse novo coronavírus, ele tem, na sua estrutura, ele é um vírus envelopado, e ele tem na sua estrutura uma coroa de proteínas, né, chamado de proteína S ou proteína spike. E é essa proteína a envolvida na penetração do vírus nas células humanas. Então, hoje as vacinas, elas focam o quê? Anticorpos contra essa proteína S. E por que é importante a gente conhecer essa proteína S? Primeiro, pelo fato dela estar envolvido aí com a resposta de algumas vacinas e também em relação à imunidade, em relação aos anticorpos neutralizantes, que eu vou deixar para falar mais para o final. Mas observem que o coronavírus, ele tem, além dessa proteína S, ele também tem várias proteínas em sua estrutura, como a proteína de membrana, chamada de proteína M, a de núcleo capsídeo, proteína N, proteína do envelope e o genoma de RNA. É interessante que a gente saiba dessa estrutura do coronavírus, porque é por ela que depois vocês vão ver os alvos aí, né, de ação dos testes que a gente pode utilizar para detectar a presença do vírus de forma direta ou indireta nos pacientes suspeitos aí de Covid. Então, todo mundo já sabe que os sintomas mais comuns é a tosse, febre, coriza, perda de olfato, paladar, dor de garganta, dificuldade respiratória, pode ter diarreia, náusea, vômito. Então, assim, pessoal, cada paciente ele responde de uma forma, mas é muito comum esses principais sintomas. Lembrando que existem pacientes que não têm todos esses sintomas de forma simultânea. Eles podem ter só febre, com tosse ou coriza, perda de olfato,
Mas hoje, no momento de pandemia, onde a transmissão do vírus é muito grande, qualquer síndrome gripal é suspeita de COVID. A transmissão ocorre de pessoa doente para outra sadia ou através de contato com secreções respiratórias contendo o vírus. Então, por isso é muito importante aí as medidas de prevenção, né, de contaminação aí do coronavírus, que eu não vou adentrar, mas que todos sabem. O foco hoje da aula é a gente falar sobre esses testes rápidos, né? Os testes rápidos, eles fazem parte do diagnóstico laboratorial da infecção pelo coronavírus, mas não é o diagnóstico, vamos dizer assim, isoladamente, confirmatório no caso da COVID-19, que é a doença. Então, hoje, nós temos 3 tipos de diagnóstico laboratorial. Dentre os 3, nós temos o padrão ouro, né, que é o padrão de referência, que é o RT-PCR, que detecta o genoma do vírus, né, então as amostras respiratórias que contiver genoma do vírus, vai ser identificada a presença do vírus, e aí, somado aos critérios epidemiológicos e sinais clínicos da doença, fecha-se o diagnóstico de COVID. E nós temos o que é um teste direto. Nós temos também, dentre os testes direto, o teste imunológico, que é no caso aqui da detecção de proteínas do vírus, que são os testes rápidos de antígeno. Lembrando, nós vamos já ver que os testes rápidos, eles não são confirmatórios da infecção de COVID, porém serve de parâmetro aí até numa triagem ou até um encaminhamento desse paciente para a realização de um teste confirmatório, que é o caso da RT-PCR, que é o padrão ouro. E temos os testes sorológicos, que eles detectam anticorpos. Nós temos testes rápidos que detectam anticorpos? Sim, foram os primeiros testes rápidos disponibilizados aí no mercado. Apesar que hoje, além dos testes de anticorpos, nós temos os testes de antígeno. Quando a gente fala, pessoal, teste rápido de antígeno, teste rápido de anticorpo, tudo a gente está referindo a teste rápido. E vocês vão ver o porquê, tá? Então, teste de antígeno, teste de anticorpo, com exceção da sorologia, né, que é outra metodologia que a gente utiliza, são testes rápidos. Sabemos também que não temos tratamento farmacológico específico para o tratamento da COVID, apenas tratamento sintomático e medidas de suporte. Apesar que em pacientes graves já existem aí estudos, né, evidência científica mostrando aí o benefício da associação de alguns grupos farmacológicos, né, no sentido de impedir a evolução do paciente no processo inflamatório mais grave. Porém, são evidências, né, e hoje, neste momento de pandemia, está muito politizada essa questão do tratamento, então, para cada paciente, esse tratamento é individualizado, que depende muito do estágio da evolução da doença. Eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, que hoje já está bem caracterizado, que a doença COVID-19 é dividida em 3 fases, né, ou 3 estágios. O primeiro estágio relacionado ao período de infecção, que seria os primeiros dias de evolução da doença, associado a uma fase 2, que é a fase pulmonar, quando a gente já tem a pneumonia viral, que também é dividida em fase 2A, 2B, e um estágio 3, ou fase 3, que é um estado de hiperinflamação. Então, vocês observem que à medida que vai se passando os dias de infecção, a quantidade de vírus reduz. E por que que é importante a gente entender que reduz? Porque isso vai impactar na realização dos testes e também na interpretação dos resultados, tá? Então, uma pessoa que demorar realizar um determinado teste, se for para detecção de partículas do vírus ou genoma, ele pode ter um resultado falso negativo. Por quê? Porque o vírus não está mais circulando aí no organismo da pessoa. E à medida que vai diminuindo a resposta viral e a doença evolui, aumenta-se o processo inflamatório. E é exatamente nessa fase de resposta hiperinflamatória, se não instituído um tratamento adequado, o paciente pode vir a óbito.
Infelizmente, a gente vê aí que muitos têm, né, um retorno de um tratamento mais tardio, né, a pessoa ou demora a ter acesso ao tratamento, ou demora a buscar o tratamento, e infelizmente cada pessoa pode evoluir de uma forma, e à medida que se passa os dias de infecção, mais grave fica a questão da evolução da doença COVID-19. Por que eu quis falar isso para vocês? Porque nós vamos ver agora a seguir que os marcadores da doença COVID-19, eles aumentam e eles diminuem ao longo do tempo. Então, a primeira coisa, quando a gente quer entender sobre teste rápido, até mesmo quando realizar o teste e também interpretar os resultados, a gente tem que entender que a doença COVID-19, ela já está caracterizada aí em 3 etapas, ou 3 estágios. E à medida que vai se passando os dias de infecção, esses marcadores, em resposta à infecção viral, eles começam a ser detectados na corrente circulatória ou nas amostras sanguíneas ou respiratórias do paciente. Então, observem, pessoal, que hoje, em média, né, eu vou falar em média o que está escrito na literatura, que o paciente infectado, vamos dizer, o dia zero, ele demora de 3 a 5 dias para iniciar o sintoma. Então, aqueles colegas que querem, né, entender mais sobre teste rápido, ou até mesmo já trabalha com isso dentro da farmácia e drogaria, e tem uma dificuldade em que momento definir o tipo de teste, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o paciente é quando iniciou os sintomas. Porque a partir do momento que iniciou os sintomas, a gente acredita que ele teve o contato, em média, há 5 dias atrás. Mas isso não é regra. Por isso que é importante, quando o paciente chega na farmácia, eu quero fazer o teste rápido. A gente tem que perguntar quando iniciou o sintoma. Porque é a partir do início do sintoma que a gente começa a fazer as contagens dos dias para definir ou orientar aí o melhor teste ou exame que o paciente tem que fazer. Lembrando que na primeira fase da infecção, o primeiro teste, né, indicado sempre será o RT-PCR. Por que o RT-PCR? Porque ele detecta o RNA do vírus. Então, nos primeiros dias de infecção, o próprio processo de infecção viral leva à multiplicação do vírus, então a gente tem muita vírus circulando. E é essa situação que nos possibilita, através da técnica de RT-PCR, detectar a presença do vírus. Então, se na amostra respiratória, que é ali onde concentra a maior quantidade de carga viral do coronavírus, eu tiver partículas ou o próprio vírus inteiro, isso vai ser detectado na técnica de RT-PCR. Por que a gente fala que é padrão ouro? Porque se tiver amostra ou partículas aí do vírus na amostra respiratória, o exame consegue detectar. Por isso que o resultado de um RT-PCR, ele vem detectado ou não detectado, tá? Nós vamos ver, eu trouxe uns slides mostrando o resultado para vocês verem como que é isso. Então, assim, não adianta o paciente, no primeiro dia de sintoma, comecei hoje com febre, tosse, coriza. Vou fazer PCR? Vai dar positivo? Se a carga viral estiver baixa, não vai dar positivo, tá? Então, é importante que a gente oriente corretamente o paciente que a orientação de fazer o RT-PCR é entre o terceiro dia a quinto dia de sintomas. Então, vamos lá. Se o paciente começou, vamos supor, hoje, quarta-feira, com sintomas, qual que seria o melhor dia para ele estar fazendo esse exame de RT-PCR? Entre o terceiro e o quinto dia. Então, quinta, sexta, sábado. Entre sábado e domingo e segunda-feira, seria o melhor dia para esse paciente fazer o RT-PCR. Mas, Iberê, na cidade onde eu trabalho, não tem RT-PCR, ou coleta, demora 15 dias, 20 dias para chegar a um resultado. Pode realizar o teste rápido de antígeno? Pode.
Inclusive, ao final da aula, eu vou estar passando para vocês as legislações, as recomendações aí da Anvisa e também aqui da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, que orienta que, na ausência do RT-PCR, pode ser utilizado o teste rápido de antígeno. Por quê? Porque ele, se vocês perceberem aqui na figura, ele também tem um pico no mesmo período que é indicado aí para fazer o RT-PCR. Porém, vocês observem que é uma quantidade menor, mas também tem um pico praticamente no mesmo período aí da indicação do RT-PCR. Então, nos primeiros dias de sintomas, né, a partir do terceiro até o quinto dia, tem literatura que fala até o oitavo, mas acima de 5 dias, já começa a ter uma curva aí da quantidade da carga viral e também de proteínas virais circulantes. Então, pode, né, à medida que passa-se os dias, esse RT-PCR ou teste rápido de antígeno ser um falso negativo, tá? Então, recapitulando, na primeira fase, né, da infecção respiratória pelo coronavírus, a partir do início dos sintomas, entre o terceiro e o quinto dia, é o período ideal para fazer o RT-PCR ou o teste rápido de antígeno. À medida que vai passando o dia, o próprio sistema imunológico do indivíduo começa a reagir frente ao agente infeccioso, no caso o vírus, e começa a se montar uma resposta, primeiro celular, depois uma resposta moral. E aí a gente começa a perceber, pessoal, a presença do quê? Dos anticorpos. Então, o teste rápido de anticorpo, né, que são os testes de anticorpos, seja ele rápido ou sorologia, não adianta o paciente fazer esse teste antes de 10 dias de sintomas. Por quê? Porque antes de 10 dias de sintomas, a quantidade desses anticorpos, eles são baixos, e dependendo da técnica a ser empregada, a sensibilidade é menor. Então, eu posso ter um teste rápido também negativo, mesmo com a pessoa positiva. Por isso que, no caso dos testes de anticorpos, é interessante que oriente fazê-lo após 10 dias. Tem kits que pede para fazer a partir do 8º dia, a partir do 9º dia, mas depende muito da sensibilidade do teste. Então, é interessante, quem for aí querer disponibilizar esse serviço de testagem rápida na farmácia, leia a sensibilidade do teste que vocês estão adquirindo. Então, o fabricante vai dizer aí o período ideal. Mas, em média, até para facilitar aí o nosso entendimento, é a partir do 10º dia de infecção para os testes de anticorpos, seja o teste rápido ou seja o teste de sorológico, né, no caso das sorologias. E aí nós vamos ver que o teste rápido, a gente tem várias marcas, né, que pode ser o teste rápido total, de anticorpo total, ou os anticorpos separados, IgM e IgG, que nós vamos ver também mais para frente. Então, aqui, recapitulando, ó, vocês podem ver que a própria literatura, ela acaba trazendo um período maior e menor, né? Então, o que eu falei para vocês? Entre o terceiro e o quinto dia, somado mais a 3 dias lá, em média, do início do sintoma, vai dar praticamente 8º dia, 7º dia. Então, para facilitar aí o entendimento, a gente sempre orienta a fazer o RT-PCR ou o teste rápido de antígeno entre o terceiro e o quinto dia, que é o período que a gente pega o pico da carga viral ou da expressão de proteínas virais, e à medida que passa desse período, olha o que acontece com a curva. A curva começa a cair, então pode, dependendo do indivíduo, ter uma carga viral baixa, uma quantidade de proteínas virais baixa, e já no quinto, sexto dia já não pegar. Então, o ideal é fazer entre o terceiro e o quinto dia de sintomas a técnica de RT-PCR. E a partir, né, do 10º dia, a gente já tem quantidades aí consideradas, né, de anticorpos, tanto IgM, principalmente, que aí é o anticorpo de fase aguda, e à medida que vai passando os dias, 11º, 12º, existem aí literatura que diz que o IgG vai aparecer entre 15 dias, 20 dias do início dos sintomas, né?
E é por isso que hoje os testes rápidos vêm os dois marcadores. Porque se o paciente tem IgM positivo, significa que ele teve contato recente com o vírus, que ele está no início da infecção. E quando ele só tem IgG positivo, provavelmente, se ele não tem mais sintomas, ele já curou, já entrou aí na fase de convalescência da doença, tá? Tem um slide que a gente tem aí várias possibilidades de interpretação que eu vou deixar para falar mais no final, tá? Então, o que são esses testes rápidos? Testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura, interpretação e resultados são feitos em, no máximo, 30 minutos. Existem algumas marcas que fazem até com 20 minutos, mas é interessante que a gente tenha sempre aí a clareza da leitura das instruções do fabricante, porque para cada fabricante tem uma técnica adequada para a realização dos testes. São de fácil execução e não necessitam de estrutura laboratorial. Observem que eu coloquei um asterisco aqui, porque foi até uma das perguntas que foram encaminhadas aí para o setor de fiscalização do CRF. Qual é a estrutura adequada para realizar o teste rápido? Não precisa ter estrutura de laboratório, porém, é recomendado uma estrutura mínima para a realização desses testes em farmácia. Primeiro, para assegurar a segurança da equipe que está realizando e também dos pacientes, bem como também assegurar aí a realização correta da técnica da testagem rápida, né? Os testes rápidos, eles são recomendados para testagens presenciais, então o indivíduo presencialmente é coletado a sua amostra, pode ser uma amostra de sangue total, obtida a partir de punção venosa ou da polpa digital, ou amostras de fluido oral ou de secreção nasofaríngea, que aqui no caso seria a testagem rápida de antígeno. E dependendo do fabricante, também pode ser realizado soro ou plasma. Aqui eu quero fazer uma informação para vocês e chamar a atenção. Existem situações que o paciente faz o teste rápido com polpa digital, ou seja, ponta do dedo, coleta uma gota de sangue, faz o teste e dá negativo. Aí ele, insistente, está com sintoma, não acredita naquele teste, vai no laboratório, coleta o sangue. Aí lá no laboratório a gente vai o quê? Utilizar o soro ou plasma do paciente. Porém, no laboratório, vocês vão ver que o laboratório ele também faz o mesmo teste rápido que é feito em farmácia, dentro do laboratório. E lá no laboratório dá positivo. O que aconteceu aí nesse caso? Pessoal, a gente tem que ver que quando eu coleto a polpa digital do paciente para obter o sangue total, ali eu tenho, quando eu falo sangue total, eu tenho plasma e as células, né, leucócitos, as hemácias, plaquetas. Então, naquela quantidade de sangue, os anticorpos, eles estão presentes, mas eles estão competindo ali naquele espaço da gota com células, com outros tipos de proteínas, né, leucócitos, hemácia, plaqueta. Então, a quantidade de anticorpo no sangue total, ele é menor que na quantidade de soro e plasma. Então, apesar que os fabricantes recomendam que pode ser sangue total, soro ou plasma, o que a gente tem observado na prática, quem é de laboratório aqui, que está assistindo, sabe disso, que quando utiliza o soro ou plasma, a positividade é maior, né? Porém, numa farmácia não tem como a gente coletar o sangue, centrifugar, licotar. Só trouxe isso aqui para que vocês saibam que pode acontecer de vocês realizarem um teste rápido com sangue total, dá negativo, né, não reagente, e aí o paciente vai lá no laboratório, faz e dá positivo. Eu fiz alguma coisa errada? Não, é porque a sensibilidade, né, existem trabalhos que mostram isso, que esses testes imunocromatográficos, a sensibilidade aumenta quando a gente realiza soro ou plasma. Apesar que, com sangue total, esse teste ele é validado, porém, para ser positivo, o paciente tem que estar produzindo muita quantidade de anticorpos, tá? E nem sempre, lembrando, dependendo do estágio da infecção, do início dos sintomas, o paciente vai estar com muito anticorpo. Mas o sangue total, ele também responde
da mesma forma que o soro e o plasma. Porém, se tiver pouco anticorpos na amostra do sangue do paciente, nós podemos ter falsos negativos. Isso daí também é uma das respostas, né, do falso negativo, quando a gente faz teste rápido utilizando sangue total da polpa digital. Então, os testes rápidos, eles detectam a presença de antígeno viral ou anticorpos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, novamente, e eu já adiantei no início, o coronavírus, ele tem várias proteínas na sua superfície. A proteína S, que ela é importante aqui como alvo das vacinas e também para a detecção aí de uma resposta imune à introdução de uma vacina, ou seja, verificar uma imunidade, mas o próprio coronavírus, ele tem o seu genoma viral, e essas proteínas, né, da superfície do vírus, elas são importantes para a realização dos testes de antígeno. Então, esses testes de antígeno que são comercializados, o que eles buscam nas amostras respiratórias do paciente? A presença dessas proteínas. Então, quando a gente coleta o suave nasal do paciente, lá naquela secreção nasal, além do vírus, existem partículas virais que são essas proteínas. Então, o que são antígenos? Antígenos nada mais são que proteínas virais presentes na estrutura do vírus. Então, o teste de antígeno, ele busca o quê? Essas proteínas na amostra de secreção nasal. O RT-PCR é uma técnica diferenciada, por quê? Porque a gente faz uma extração do material genético. Apesar de não ser foco da aula, eu preparei um slide para falar rapidamente da técnica, para vocês entenderem, vai ser mais para o finalzinho. Mas o RT-PCR, ele detecta o genoma do vírus. E os testes de anticorpos, pessoal, nada mais é que o quê? A detecção dos anticorpos, IgM, IgG, IgA, que são produzidos pelo organismo frente ao processo infeccioso causado pelo vírus, né? Aqui no caso, o coronavírus. Então, recapitulando, os testes rápidos, ou eles vão detectar antígenos presentes na amostra de secreção respiratória, ou anticorpos presente no sangue do paciente, tá? Então, para a gente não cometer bobeira, testes de anticorpos usa que tipo de amostra? Sangue total, plasma ou soro do paciente, né? Lembrando que soro ou plasma, ele é obtido aí a partir do sangue total, ou com anticoagulante ou sem anticoagulante. E os antígenos, né, teste de antígenos, são aqueles testes que vão detectar essas proteínas presentes aí na amostra respiratória. Os testes rápidos, como eu já adiantei a vocês, eles utilizam uma metodologia de imunocromatografia. Então, lá na faculdade, a gente aprendeu a técnica de cromatografia, onde a gente tem o quê? Ao longo, né, de um dispositivo, né, no caso de uma membrana de nitrocelulose, essas amostras contendo essas proteínas, né, seja o antígeno ou o anticorpo, elas migram sobre essa membrana. E a partir do momento que ela migra sobre essas membranas, essas partículas de antígeno ou anticorpo, elas podem ser marcadas por um conjugado. Esse conjugado, pessoal, é ele que vai reagir. Na realidade, ele vai agrupar ou com o antígeno ou com o anticorpo presente na amostra, e no processo de cromatografia, o que vai acontecer? Esse conjugado associado à proteína, seja antígeno ou anticorpo, lembrando que anticorpo também são proteínas produzidas pelo organismo frente à resposta a um agente infeccioso. Essa ligação do conjugado com a proteína, seja antígeno ou anticorpo, ele vai percorrer essa membrana de nitrocelulose e ele vai depositar ou na linha de teste do anticorpo IgM ou do anticorpo IgG. E verei mais o que tem aqui que vai dar a cor. Nessa região, seja de IgM ou IgG, tem outro anticorpo marcado. Então, o que vai acontecer?
Se na minha amostra tem antígeno ou tem a proteína, no caso, o anticorpo, frente ao coronavírus, ele vai interagir com esse conjugado. Quando chegar nessa região do teste, seja do anticorpo IgG ou do anticorpo IgM, ou aqui em cima, tem teste que é anticorpo total, né? Só vai ter duas linhas, lá do teste ou do controle. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer mais uma reação imunológica. Nesse momento, esse complexo antígeno-anticorpo, uma vez ligado a esse anticorpo marcado, um produto colorido, por isso que a gente vê, né, essa cor que é formada aqui na região de teste. Se houver a presença do antígeno ou do anticorpo, vai formar uma reação, né, imunológica, e essa reação imunológica ela vai produzir uma cor. Por isso que a gente vê, quando é positivo, a formação de uma cor azul ou uma cor rosa, que vai depender aí do teste, tá bom? Então, esses testes de imunocromatografia, eles podem ser de fluxo lateral, também chamado aí popularmente de cassete, sabonetinho ou dispositivo de teste, né? Ele contém uma área onde a gente vai colocar a minha amostra e vai colocar o tampão. Por que põe o tampão, Iberê? É esse tampão que vai ajudar a migrar a minha amostra na placa aqui de membrana de nitrocelulose, certo? Então, todo teste de imunocromatografia, seja de fluxo lateral ou de fluxo vertical, até não trouxe aqui, até para não confundir, mas existem outros testes que não é este formato de dispositivo, tá? Como o do COVID só está usando de fluxo lateral, eu quis trazer só essa imagem para vocês. Mas existem outros tipos de teste rápido que você tem que colocar duas vezes o tampão, né? Além de ser fluxo lateral, ele também tem um fluxo vertical. Mas hoje no mercado, todos os testes rápidos, seja ele de antígeno ou anticorpo, ele tem essa estrutura aqui de fluxo lateral. Todos ele vai ter uma região onde a gente vai colocar a amostra, e na mesma região que coloca a amostra, coloca o tampão, que eu já expliquei para vocês. Existe uma zona intermediária, que é aqui onde ocorre a ligação do antígeno ou anticorpo ao conjugado. Normalmente, esse conjugado ele é um composto de ouro coloidal, que se liga a essas proteínas, tá? Existe a zona de teste, que contém antígenos fixados na membrana de nitrocelulose. Então, pessoal, se for um teste de anticorpo, o que vai estar fixado aqui? Antígenos. Então, meu anticorpo liga ao antígeno, e aí dá a reação colorida. Se for um teste de antígeno, o que vai ter aqui? Um anticorpo. Lembrando que essas reações imunológicas são reações de ligação entre antígeno e anticorpo. E existe uma região de controle, que essa linha de controle, ela deve sempre aparecer, pessoal. Se num teste rápido eu fiz o teste e a zona de controle não aparece, esse teste ele não está validado. Na realidade, ele serve como um controle de qualidade do teste, né? Ele serve como uma validação da técnica que você realizou. Então, se eu fizer o teste e não aparecer a zona C, esse teste ele deve ser descartado porque ele não foi validado. Eu falo por experiência, poucas vezes eu vi isso acontecer, né? Mesmo em testes até vencidos, só para vocês verem que, dependendo da marca, eles são tão bons que eles continuam ainda funcionando. Mas como estão fora de validade, a gente tem que desprezar, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, né, como que acontece essas reações antígeno-anticorpo, só para vocês entenderem. Então, existe aí a deposição da amostra. Nesse primeiro slide, nessa primeira figura aqui, seria uma simulação de um teste de anticorpo, onde o meu anticorpo, né, se liga ao meu conjugado. Se eu tiver o anticorpo IgM, ele se liga ao antígeno, né, contra a proteína IgM, ou se tiver o IgG, ele se liga ao anticorpo IgG. Então, aqui seria um exemplo de um teste rápido IgG positivo. Porque, olhem aqui, o anticorpo IgM era outro tipo de anticorpo,
mas não anticorpo IgM contra a partícula viral, por isso que ele não se ligou, tá? Aí aqui embaixo seria um exemplo de antígeno, aí ao invés de ter o antígeno ligado lá na zona de teste, a gente tem o próprio anticorpo contra o vírus. Então, é mais simples aqui a figura esquemática de um teste de antígeno. Mas o que nos interessa saber, pessoal, é que tanto no teste rápido de antígeno ou de anticorpo, a gente tem uma reação imunológica de ligação entre antígeno e anticorpos. Se tiver presença de anticorpo ou presença de antígeno na amostra, esse meu teste ele vai ser reagente. Então, isso vai indicar que o paciente ele teve contato com o vírus, ou no caso dos testes de antígeno, ele pode me afirmar que a pessoa está com a infecção viral ativa, ela vai estar com o vírus na secreção respiratória. Por isso que o teste de antígeno, ele pode, né, em algumas situações aí da indisponibilidade do RT-PCR, ser um teste substituto do RT, porém ele deve estar associado a critérios epidemiológicos e também critérios aí clínicos do paciente. Então, nós já vimos que os testes de vírus, né, pode ser o RT-PCR ou o teste de antígeno, ambos são secreções de nasofaringe, porém o RT-PCR detecta o genoma viral, o tempo de resultado ele é mais demorado, isso aqui é um que eu tirei de ilustração de uma empresa que comercializa os kits, e é indicado também no início dos sintomas, lembrando, entre o terceiro e o quinto dia. O teste de antígeno, ele detecta antígeno do vírus, que seriam aquelas proteínas S, M ou E. O tempo, né, de resposta do teste, em média de 30 minutos, e também é indicado, como eu falei, de 3 a 5 dias. Então, observe que os testes de vírus, eles são importantes no início da infecção, porque é no início da infecção, como eu disse, que nós vamos ter o material genético do vírus circulando, ou as proteínas virais que são os vírus, as proteínas virais que são os antígenos dos vírus. E os testes de anticorpo, a gente já utiliza amostra de sangue, né, pode ser teste rápido ou sorologia, que nós vamos detectar a presença de IgA, IgM, IgG, demoram aí 20 minutos, no caso de um teste rápido, sorologia demora horas, né, dependendo do laboratório. E uma diferença, pessoal, do teste rápido de anticorpo do teste sorológico é que o teste sorológico, né, vocês devem ter ouvido falar, sorologia, ele permite quantificar a quantidade de anticorpo que foi produzida, entendeu? Aí, no caso, é um teste quantitativo. No caso do teste rápido de anticorpo, ele é um teste qualitativo, tá? Mas ambos fornecem aí a presença ou não desses anticorpos. Então, aqui recapitulando, né? Em média, é de 3 a 14 dias o período de incubação que a literatura traz, mas em média, do terceiro ao quinto dia, o paciente já começa a apresentar sintomas. Apesar que existem descrito pessoas que demoraram aí até 14 dias para iniciar os sintomas. Então, o início do sintoma é o dia 0, certo? Então, é a partir do dia do início do sintoma que a gente começa a contar aqueles prazos que eu falei para vocês. Para fazer PCR, não esqueçam, entre o terceiro e o quinto dia. Eu estou trazendo para vocês várias figuras que eu peguei na internet para vocês verem que as próprias literaturas, né, as fontes de pesquisa que tem, as indústrias, o laboratório, cada um tem um prazo, porque eles validam a sua técnica em cima dessas datas, tá? Por isso que é importante que a gente leia o manual aí do fabricante para a gente ver qual é o período recomendado para cada teste. Mas eu gosto de ter sempre uma média na cabeça. Então, de 3 a 5 dias, melhor dia para fazer PCR e teste de antígeno, tá? Que seria o teste rápido. Após 10 dias, já é indicado para fazer o teste rápido de anticorpo ou sorologia.
Lembrando que com 10 dias, a probabilidade de detectar o anticorpo IgM é maior do que o anticorpo IgG. O anticorpo IgG, ele demora mais tempo para aparecer aí na corrente circulatória. Tudo bem? Então, do terceiro ao quinto dia, RT-PCR, teste rápido de antígeno. A partir de 10 dias, sorologia ou teste rápido de anticorpo. Então, aqui novamente, para vocês verem, né? Para a gente fechar essa parte, né, da evolução aí das concentrações. No início da infecção, aumenta a carga viral, então indicado o teste rápido de antígeno ou RT-PCR. À medida que diminui a concentração de antígenos, aí interessa o quê? Os testes de anticorpos, né? Então, a partir aí do 10º dia, a gente já começa a ter uma elevação dos anticorpos, em especial IgM, que depois esse anticorpo IgM, ele desaparece e permanece apenas o anticorpo IgG, que é chamado aí o anticorpo de memória. Lembrando que existem relatos, né, casos que o paciente perdura muito tempo IgM circulando. Então, os testes sorológicos e os testes rápidos de anticorpos, eles não são parâmetros para definir, né, a saída ou não da quarentena do paciente. Você já deve ter ouvido falar que quando uma pessoa testa positivo, é sintomática, ela tem que ficar de quarentena de 14 dias. Por que 14 dias? Porque em 14 dias, o paciente que tiver que curar, ele já curou. Normalmente, essa infecção, ela vai até o 8º, 10º dia, o paciente já está curado, já não tem mais sintomas. Então, a quarentena de 14 dias ela é importante porque a gente sabe, né, que a evolução da doença, quando o paciente evolui bem, em 14 dias ele já não está mais transmitindo, ele não tem mais a doença, tá? Apesar que os testes de anticorpos, eles nos indicam IgM, IgG circulando, eles não são parâmetros para definir saída de quarentena, o que define é a clínica. Então, o paciente que já está 10 dias sem sintomas, esse paciente, ele já não transmite mais, ele pode sair da quarentena. Mas verei aqueles pacientes que ficaram hospitalizados, tiveram sintomas mais graves, recomenda-se aguardar 20 dias. Ah, mas eu quero fazer minha sorologia, eu quero fazer meu teste rápido anticorpo para saber se eu produzi anticorpos. Tudo bem, pode fazer. Então, a sorologia, hoje, ela nos fornece o quê? Uma informação que a pessoa teve contato com o vírus, certo? E ela já curou ou não. Mas para definir transmissão do vírus, hoje o critério é clínico. 10 dias sem sintomas, o paciente pode sair da quarentena. Sintomas muito graves, 20 dias. Aí, no caso das pessoas hospitalizadas. Eu trouxe aqui para vocês agora umas fotos, né, que eu peguei também todas da internet, para mostrar para vocês, né, as diferentes formas de apresentação dos testes, né? Então, nós vimos que os testes de anticorpo rápido pode ser utilizado com amostra de polpa digital, né, que seria da ponta do dedo. Podemos coletar amostras de sangue e fazer em laboratório. Esses testes, eles utilizam uma pequena quantidade de amostra seguida de uma quantidade de tampão, que vai percorrer sobre essa membrana de nitrocelulose, e se tiver a presença do antígeno ou do anticorpo, ele vai reagir. E verei qual que é a diferença do teste de antígeno. A única diferença, pessoal, é que a amostra vai ser secreção respiratória, coletado também com suave nasal, da mesma forma que o RT-PCR, porém, esse suave, ele é colocado dentro de um dispositivo, olhem aqui, essa marca, ela já vem até tipo um frasco dosador. É tipo um tubo de ensaio, e já vem com a solução tampão, onde você coloca o suave lá dentro, homogeneiza por alguns instantes, para tentar dissolver, né, homogeneizar, vamos dizer assim, essas partículas virais presentes na secreção respiratória, e aí elas são transferidas para esse líquido, no caso do tampão, e depois você aplica diretamente essa amostra já diluída no tampão, e a técnica segue o fluxo da mesma forma que do teste rápido de anticorpo. A metodologia é a mesma, a única diferença
é a forma de coleta da amostra e o processamento da amostra. No caso do teste rápido de anticorpo, a gente já coloca direto a amostra na posição e no caso dos testes de antígeno, a gente tem que fazer uma diluição prévia, né, que foi coletado do swab e depois depositado aí no dispositivo. Aqui eu trouxe para vocês várias formas de apresentação, né, de resultados de teste rápido. Então, eu já disse que esses testes rápidos, no caso de anticorpo, eu posso ter teste rápido de anticorpo total. Os primeiros testes rápidos comercializados no início da pandemia era só de anticorpo total. Então, ele não traz para nós... Oi? Só um pouquinho. Está travando um pouquinho a sua fala para mim. Está travando? E agora? Alô? Alô, não, tá tudo certo. Agora tudo certo? Tudo certo. Então tá. Então, voltando. Os testes rápidos de anticorpo total foram os primeiros testes comercializados aí no início da pandemia. Esses testes rápidos de anticorpo total, ele não diferencia para mim que tipo de anticorpo que eu estou produzindo, né? Por quê? Porque na sua metodologia, aqueles antígenos que são colocados na placa são antígenos que pegam tanto IgM, IgG, o anticorpo IgA. Mas se ele der positivo, significa que a pessoa está com Covid, né? Tem a doença. Iberê, tenta tirar a sua imagem para ver se melhora a transmissão do seu áudio. Ah, tá bom, peraí. É verdade, né, Eli? Peraí. Fala alguma coisa aí, Iberê. Acho que travou de vez agora. Iberê, tá me ouvindo? Soraya, você pode ligar para o Iberê, pedir para ele sair e entrar novamente da sala? Ele saiu. Ele saiu e já está entrando novamente. Sim. Tá ruim para mim todos os áudios, pessoal? Soraya falando também travou. Não, Não, então, para mim não. Eu escutava ele normal. Não estava travando, não. Então tá, ele entrando, eu vou sair, tá? Um pouquinho, porque pode ser eu. Eu voltei. Estão me ouvindo? Ok, sim. Sim. Eu vou deixar, então, fechada a minha imagem, porque pode ser isso também, tá? Eu vou sair um pouco e eu vou sair e retorno, porque eu acho que pode ser a minha conexão também, tá? Eu acho que era a conexão dela, Iberê, porque para nós, pelo menos para mim, a sua fala era não estava travando, Soraya? Não. Era dela. Uhum. Ah, tá. Então, Iberê, pode voltar com a sua imagem. Eu vou sair e retorno, tá? Não, eu vou deixar assim, porque é melhor. Depois eu abro, tá bom? Uhum. Beleza. Só me confirma se era aqui que vocês estavam vendo, esse slide aqui, ó. É esse. Uhum. Teste rápido, um monte de resultado, Isso. né? Isso, você começou a falar dele. Tá, então vamos lá. Então, recapitulando, os primeiros testes rápidos, né, que foram disponibilizados no ano passado, foram os testes rápidos de anticorpo total. O que são esses testes rápidos de anticorpo total? São aqueles testes rápidos que detectam todos aqueles anticorpos ao mesmo tempo. Então, a produção do teste rápido inclui aqueles antígenos contra o anticorpo IgG, IgM e IgA. Porém, ele dando positivo significa que a pessoa entrou em contato com o vírus e se ela tiver sintomas, ela tem Covid, tá bom? Apesar que foi passando os meses, hoje a gente já tem os testes rápidos diferenciais, né? Onde eu tenho o anticorpo IgM e o anticorpo IgG. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Aí eu quero que alguém abra o áudio e responda o que eu vou perguntar. Vocês estão vendo aqui que eu tô... Peraí, vamos ver. Vocês estão vendo meu mouse? Tá conseguindo ver? Girando, Soraya? Mouse não. Mouse não? Não. Então tá. Vocês estão vendo IgM positivo no canto esquerdo aqui? A setinha dá para ver. Agora sim. Tá. Quem pode dizer para mim se esse resultado IgM aqui, positivo, se ele é realmente positivo? Tá vendo que tem dois? Um com uma listra mais escura e o outro com uma listrinha mais clara. Esse primeiro resultado aqui da ponta, pessoal, o que vocês acham? Ele é positivo mesmo?
Esse aqui, ó, eu estou circulando com o mouse. Alguém pode responder? Sem vergonha, pessoal. No caso aí, os dois são positivos. Tanto o primeiro GG que estão as listas mais intensas, como o outro, o que está mais apagadinho. Perfeito. Como é seu nome? Porque eu não estou te vendo. É Ricardo Kojima. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo jóia. Você também atua em laboratório, né, Ricardo, ou não? Eu trabalho mais em laboratório do que farmácia. Ah, entendi. Então, assim, pessoal, quem trabalha em laboratório, ou quem já atuou, sabe que isso aqui é um resultado positivo, tá? Por quê, pessoal? Os testes rápidos, eu falei anteriormente, são teste qualitativo, né? Opa, desculpa. É qualitativo. Ele vai dizer para mim se é reagente ou não reagente. O que significa isso? Se tem ou não tem o anticorpo. Então, esses testes qualitativo, não me importa a intensidade da formação aqui da reação imunológica, tá? Então, quem não é treinado a fazer a leitura do teste rápido, e nós vamos ver que a orientação da Anvisa é que só faz o teste rápido o farmacêutico da farmácia, tá? Que no caso seria aí o responsável técnico ou outro farmacêutico que trabalha na drogaria. Então, pessoal, tem que ter treinamento. Então, quem não conhece a técnica de um teste rápido, pode passar despercebido um teste positivo. Então, intensidade de formação dessas listas, né, ela não vai dizer se a pessoa tem mais anticorpo ou menos anticorpo. Tá? O que nós podemos dizer é que a reação imunológica ela foi mais intensa ou não, mas tanto um resultado onde a intensidade é maior e o outro é menor é positivo também. Então, aqui eu tenho um teste rápido IgM positivo, outro IgG positivo, eu tenho testes rápidos conjugados aí, que é IgM e IgG junto, normalmente eles vêm igual como tá aqui, ó, no cantinho aqui perto da logo do CRF. Vem M, G e C. C todo mundo sabe que eu já falei, é de controle. Então, essa linha do controle ela tem que aparecer sempre. Se não aparecer, esse teste é inválido. Observe que aqui no primeiro não formou intensidade nenhuma. Vocês podem, né, perceber que aqui essa figura, ela parece que tem uma listra formada, né? Mas na realidade aqui é o espaço lá daquela cavidade, mas aqui não ocorreu reação imunológica. Quando a gente olha de perto, a olho nu, a gente vai ver que não tem cor nenhuma, né? Por isso que a gente tem que fazer a leitura do teste rápido dentro do prazo recomendado. Porque se eu deixar um teste rápido após 20, 30 minutos, vocês vão conseguir ver essas cavidades aqui. E isso não significa que foi reagente. Por isso que a leitura do teste rápido, ela tem que ser exatamente dentro do prazo recomendado pelo fabricante, tá? Então, olhem aqui, ó. Esses 3 testes aqui, logo do meio, em cima aí do tubo COVID-19, pode perceber que não tem a formação da linha do controle. Então, quando eu não tenho a formação da linha do controle, é um teste inválido, tá? Quem nunca trabalhou com teste rápido pode ter uma dificuldade no início, mas depois que vocês pegam o olho da leitura do teste, vocês vão ver que é super fácil. Eu recomendo a vocês, né, que realizam ou querem realizar o teste rápido em farmácia, que a gente tenha no local onde vocês vão realizar uma luminária, né? Porque com a luminária facilita aí a visualização da formação dessas listas. Tudo bem? Então, teste rápido reagente, se for IgM ou IgG, ambos dois anticorpos juntos, ele vai indicar uma situação da infecção. Se for só um, no caso do IgM é uma situação, IgG outra. Deixa eu ver se, eu acho que é no próximo ali. Aí depois a gente faz aí um quebra-cabeça dessas possibilidades de teste. Eu falei para vocês no início que o RT-PCR é o padrão ouro, padrão de referência, é o exame que identifica a presença do coronavírus, é o teste, né,
padrão para o diagnóstico aí da COVID-19, porque ele busca detectar o RNA do vírus através da amplificação de ácido nucleico na amostra. Então, aqui na figura, na secreção respiratória do paciente, se tiver vírus, a gente vai fazer um preparo dessa secreção, né? Vai pegar a amostra, vai fazer uma extração do RNA. Então, vamos lá. Se na amostra eu tenho vírus, o vírus, ele é um vírus RNA, que eu falei lá no início, né? Esse vírus, coronavírus, por ele conter RNA, quando eu faço a extração do RNA, eu consigo obter parte desse RNA. Aí, através da técnica de RT-PCR, que é uma técnica que a gente amplifica o material genético na amostra, se o paciente tiver uma cópia, né, no caso, uma fita de RNA do vírus, quando eu submeto a amplificação do material genético, olha o que acontece. Eu começo a ter várias cópias que são amplificadas. Então, se na minha amostra eu não tenho material genético do vírus, eu não vou conseguir amplificar nada e aí eu não vou detectar nada. Por isso que o resultado do RNA, do RT-PCR, ele vem detectável ou não detectável. Se vem detectável, significa que na amostra do paciente tinha vírus, foi extraído o RNA do vírus e esse RNA ele foi amplificado e ele foi detectado. Se eu não tenho RNA do vírus, significa que eu não tive vírus, não amplificou e o meu resultado ele vem como não detectado. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, várias possibilidades de resultado. Eu peguei esses laudos tudo de internet. Então, cada laboratório, ele põe um nome no exame dele, né? Lembrando que RT-PCR a gente faz em laboratório, não faz em farmácia, pessoal. Então, pode vir detecção qualitativa de coronavírus, mas como que vocês vão matar a charada se é RT-PCR? Todo laudo, ele tem que vir um método. Olhem aqui, ó, PCR em tempo real. RT significa tempo real. Então, neste primeiro resultado aqui, o que foi? Não detectado. Então, significa que naquela amostra coletada naquele dia, não tinha partícula de vírus. Então, significa que o paciente não tem vírus circulando no corpo dele. Ou pode ser igual esse outro laboratório aqui. Teste molecular para detecção de coronavírus, RT-PCR. Detectado. O que significa? Que na amostra respiratória do paciente tinha vírus. Então, esse paciente aqui, no caso, ele tem o vírus. Aí tem uma discussão que muitos laboratórios têm levantado, que é o seguinte: eu detecto o vírus. Eu sei que eu tenho na minha amostra respiratória vírus, coronavírus. Se o paciente não tem sintoma, eu gostaria que alguém abrisse o áudio e me respondesse. Neste caso, o paciente teve detecção de vírus na amostra respiratória, mas ele não tem sintoma, que é o famoso assintomático. Ele tem COVID? Quem poderia responder para mim? Alguém quer responder? Sim, ele tem Covid, mesmo sem os sintomas. Ou pode dar Mas alguma COVID não é uma doença com todos aqueles sintomas? Mas não pode ser assintomático sem os sintomas? Então, mas um paciente assintomático, é isso que eu estou levando ao questionamento. Paciente assintomático, hoje, se a gente for verificar o critério, né, que é utilizado hoje para diagnóstico de COVID-19 no Brasil, é a presença de um resultado positivo. Então, se eu tenho um resultado positivo, entra como caso de COVID, mas a COVID é a doença, né? Então, assim, pessoal, isso é uma coisa que tem se discutido muito, né, hoje na literatura científica, que é resultado de RT-PCR detectável, paciente sem sintomas, que seria os assintomáticos. Poderia ser contabilizado como um caso de COVID-19, que é uma doença caracterizada
não só pela presença do vírus, mas com a sintomatologia caracterizada, né? Nós temos outras infecções causadas por vírus que a pessoa ela é portadora assintomática, mas a gente não pode confirmar que ela tem a doença instalada, entendeu? Mas isso nós não vamos entrar aqui na polêmica, eu só quis trazer isso para vocês, porque tem se questionado isso. Pode falar. Pode ter uma contaminação, no caso? A amostra Sim, a pode pessoa está contaminada. Não, sim, isso é correto. A pessoa está contaminada. Então, nesse caso, a pessoa está contaminada, ela está com vírus, ela tem que ser monitorada para verificar se ela vai evoluir. Entendeu? Por isso que tem aquela discussão, porque assim, o paciente, quando ele começa a apresentar sintomas, pessoal, é porque esse vírus ele está em alta replicação, certo? Se o paciente não tem sintoma, é porque ele tem pouca replicação viral. Se eu tenho pouca replicação viral, eu tenho baixa carga viral. E hoje a gente sabe que a transmissão do vírus é através do contato com secreções respiratórias contendo vírus. Se eu tenho pouca carga viral e eu tenho um sistema imune competente, por isso que tem pessoas que não desenvolvem a doença, entendeu? Então, assim, é muita coisa envolvido num simples resultado de detectado e não detectado. Então, eu quis falar isso para vocês porque também chegou como uma pergunta, né, através da fiscalização, sobre o RT-PCR. Então, o RT-PCR, o que ele me informa? Informa que a pessoa está contaminada, certo? Ela está com vírus. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Esse vírus, ele está morto ou ele está vivo? O que vocês acham? Se o vírus estiver morto, pessoal, se eu coletar uma amostra, a pessoa, o próprio sistema imune conseguiu matar o vírus está morto. Mas eu consigo amplificar o material genético dele. Entendeu? Então, casos também assintomáticos, né, que são aí diagnosticados também por RT-PCR, nem sempre a pessoa também está transmitindo e nem sempre vai ter a doença, porque ela pode estar com o vírus morto já, né? Então, assim, o RT-PCR, apesar dele ser um padrão ouro para diagnóstico das doenças, depois vocês vão ver a documentação da Anvisa, ela recomenda que tem que ser fechado o diagnóstico através de sinais clínicos e critérios epidemiológicos também, tá? Mas, assim, o que interessa para nós aí na farmácia? Orientar o paciente. Não detectado, ele não tem partícula viral, ele não tem vírus, certo? Detectado, ele tem vírus. Aí nós não vamos entrar na polêmica se esse vírus está morto ou não. Ele está com o vírus e esse paciente ele tem que ser monitorado porque ele pode evoluir para sintomas da doença característica, que é aquela que a gente falou lá no início, tá? E fazer o isolamento também, né, Iberê? Isso, fazer isolamento, perfeito. Por isso que eu falei que é importante para o monitoramento. Então, esse paciente que detectou vírus em secreção respiratória, isolamento, por 14 dias, né? Que é, como todo mundo sabe, 85% dos casos, ele é autolimitado, né? Aqui eu já trouxe para vocês resultado de teste rápido, né? Então, quando vem não reagente para os 2 anticorpos, o que significa? Que a pessoa não teve contato com o vírus, se ela não tem contato com o vírus, não produz anticorpo. Agora, se eu tenho um anticorpo não reagente e o outro anticorpo reagente, já significa que a pessoa entrou em contato com o vírus. Agora, quando entrou em contato com o vírus, aí a gente tem que fazer uma linha do tempo, né? Se o teste começa a detectar a partir do 10º dia, né? Pode detectar um pouco antes. A gente pode até fazer uma retrospectiva junto com o paciente. Quando que ele teve o sintoma? Né? Se com 10 dias ele fez o teste, significa que há 10 dias atrás ele entrou em contato com o vírus. Mas como dificilmente o paciente consegue dizer claramente quando ele entrou em contato com o vírus, que seria, no caso, o início dos sintomas, dificilmente a gente vai saber isso, né? Mas a gente pode, eu vou até passar aqui, depois eu volto àquele slide. A gente pode, assim, interpretar de várias formas, né? Então, quando o RT-PCR não foi detectado e eu não tenho nenhum anticorpo, ausência de COVID, né? Aqui pode ver que eles colocam já como doença, né? Eu já colocaria ausência de contato com o vírus.
Quando o RT é detectado, porém eu não tenho nenhum anticorpo, infecção por Covid na fase inicial, né? Infecção por coronavírus na fase inicial. Quando eu tenho detecção no RT-PCR e IgM reagente, infecção fase inicial, pessoal. Por quê? Eu ainda tenho vírus e eu já tenho anticorpo IgM, que é o primeiro anticorpo que aparece. Quando eu tenho tudo detectado e os dois anticorpos reagentes, a pessoa está no meio da infecção por Covid. Quando já não tem o RT-PCR detectado, já desaparece IgM, só tem IgG, infecção em fase tardia ou convalescente, ou seja, a pessoa curou. Quando não detecto no RT-PCR e não tenho IgM, significa também fase inicial, porque tem situações que a pessoa não faz o RT-PCR, só faz direto a sorologia, né? Então, aqui no caso, o que eu só posso dizer é que o paciente entrou em contato com o vírus recentemente. Quando eu tenho os dois anticorpos reagentes, ele pode estar no meio da infecção. E quando eu só tenho IgG, fase convalescente ou fase tardia aí da infecção pelo coronavírus. Aí eu trouxe aqui para vocês um resultado de uma sorologia. Eu já comentei que a sorologia é um teste quantitativo. Então, os testes sorológicos, ele tem sempre um ponto de corte. Por isso que é importante a gente dar uma olhada no valor de referência que vem no laudo. Então, no caso aqui, ó, desse método, que foi uma quimioluminescência, o valor de referência não reagente quando os anticorpos for menor que 1. Acima de 1,1 já é reagente. Mas, Iberê, quanto mais anticorpo, mais imune eu estou à doença, ainda nós não temos essa resposta, tá, pessoal? Ainda não se tem definido qual é o ponto de corte para a gente afirmar que a pessoa está imune à infecção pelo coronavírus. Eu acredito que com os ensaios aí agora de fase 4 das vacinas, a gente vai ter essa resposta. Qual a quantidade mínima de anticorpos circulando aí, né, que seriam os anticorpos neutralizantes, que são aqueles anticorpos que reagem contra a proteína S, que é realmente o ponto ali onde o vírus se liga na célula humana e infecta. E é chamado de anticorpo neutralizante porque ele neutraliza essa penetração do vírus. Então, esses anticorpos neutralizantes nada mais são que os anticorpos antiproteína S, tá? Porém, a gente ainda não se tem, né, conhecido qual é a quantidade de anticorpos neutralizantes para indicar para mim se eu estou imune ou não. Mas uma coisa é certeira, né? Se eu tenho a presença dos anticorpos neutralizantes, significa que, no caso, se for a vacina, eu produzi anticorpos e eu já tenho uma resposta humoral produzida aí caso eu venha infectar pelo vírus. E se a pessoa teve infecção natural e já tem os anticorpos neutralizantes, que isso é comum, né? A pessoa já tem também uma resposta. Mas pelo fato de ter descrito já casos de reinfecção para o coronavírus, ainda não se tem a resposta da quantidade desses anticorpos neutralizantes, que seria o ideal para ter uma resposta aí duradoura ou mais permanente, tá? Aqui eu já falei para vocês. Aí, principais fatores envolvidos em resultado negativo. Algumas coisas eu já disse. Olhem aqui, ó, nessa figura. Tá vendo que o IgM e o IgG foi não reagente? Não reagiu nada? Será que realmente esse resultado ele é o correto? A gente tem que pensar em algumas situações. Quando eu tenho má qualidade da amostra, o que seria essa má qualidade da amostra? Seria aquela situação, no caso do teste de antígeno, ou eu não coletei a secreção nasofaríngea correta, eu mesmo já coletei uns RT-PCR, e onde eu coletei foi de uma forma, quando eu coletei em outro local também foi de outra, então você vê que cada coletador aí coleta de uma forma, né? Então, se eu não coleto adequadamente a amostra, a chance de um RT, um resultado negativo, é grande, mesmo o paciente infectado. Coleta fora do período recomendado, então eu frisei para vocês no início, se coletar muito precocemente da infecção ou muito tardio, dependendo do teste que eu vou fazer, ou de antígeno ou de anticorpo,
vai ser um resultado negativo. E também tem algumas situações quando a gente não observa as recomendações fornecidas pelo fabricante. Aí eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Esses testes rápidos, no caso dos testes de anticorpos, e eu acredito que dos antígenos também, ele tem uma temperatura de armazenamento, em média de 2 graus a 30 graus, né? Então, em Cuiabá, dependendo da data, nós vamos ter que colocar esse teste onde? Dentro da geladeira, né? E dentro da geladeira, pessoal, a minha temperatura não pode ser abaixo de 2 graus, ou seja, não pode congelar esse teste. E quando eu utilizo o teste, né, que ele está refrigerado, é recomendado que antes de eu fazer o teste, eu tenho que aguardar 30 minutos para que esse teste atinja a temperatura ambiente. Então, cada fabricante tem uma recomendação, tanto do armazenamento, quanto do manuseio, quanto da técnica, se é uma gota, 2 gotas, se eu uso a pipeta que vem, se eu uso diretamente a gota do sangue coletado, da polpa digital. É importante que a gente leia as instruções do fabricante e nunca, pessoal, misture os itens que vêm nos kits de lotes diferentes. O que é isso, Iberê? Quando eu compro o kit, quem já está fazendo o teste rápido em farmácia vê que sobra o tampão. Então, para cada cassete, tem o seu tampão daquele lote. E ele foi validado, ele foi passado por um controle de qualidade dentro do lote. Então, não se recomenda a gente trocar os itens do kit de diferentes lotes. Isso também pode ser uma causa de resultados negativos em pacientes infectados. Então, uma dica que eu dou a vocês, sempre observar as orientações que vêm no kit. E aí, pessoal, tem algumas documentações que todos os colegas que desejarem realizar esse serviço em farmácia drogaria, isso aqui já foi até alvo de um treinamento, o Conselho possibilitou, eu acho que foi ano passado, né, Elisângela, que a Juliana passou para os fiscais, e depois esse material ficou disponível. É março passado. Isso. Então, assim, quem quer, né, aventurar nessa área, ou aqueles que já estão, tem que conhecer a RDC 37, que é a RDC que autoriza a realização desses testes rápidos em farmácia de forma temporária, excepcional. É nela que traz as diretrizes, os protocolos que tem que ser observado da Anvisa, do Ministério da Saúde, que tem que seguir as boas práticas farmacêuticas da RDC 44, tem que ser realizado pelo farmacêutico, todos os testes têm que ser obtidos, né, apenas adquiridos daqueles regularizados junto à Anvisa, tem que garantir rastreabilidade de resultados. Então, assim, eu não vou ler toda essa documentação, mas eu trouxe aqui para vocês, e depois da aula, eu até combinei com a Soraya, nós vamos encaminhar no e-mail de vocês essa nota técnica 12 de 2020, da Superintendência de Vigilância aqui da SES, que traz todas essas regulamentações que vocês têm que ler, tá? E tem que estar muito claro, porque fazer teste rápido em farmácia não é simplesmente comprar o kit e sair fazendo. Então, a RDC, a nota técnica 6, a nota técnica 7 e a nota técnica 12, aqui da Superintendência de Vigilância e Saúde do Mato Grosso, da SES, traz tudo que tem que ser observado, né? Então, vamos lá rapidamente. Só pode ser realizada essa atividade, o estabelecimento que possuir a AF, né, que é a autorização de funcionamento da empresa expedido pela Anvisa, possuir alvará sanitário para autorização de serviço farmacêutico, tem que informar a vigilância sanitária, responsável pelo alvará e vigilância epidemiológica municipal que vai realizar essa atividade, tem que ser preenchido um link da Anvisa, onde você vai dizer que o estabelecimento está realizando esse teste, tem que ter uma estrutura mínima estabelecida pela RDC 44. Então, pessoal, vocês vão ver que lá no início,
Não há necessidade de uma estrutura laboratorial, porém, tem que ter uma estrutura física mínima. Então, vocês vão ver, eu já vou até antecipar para vocês aqui, que eu marquei, que na nota técnica 6, que fala sobre orientações das farmácias, ela traz um item específico sobre teste rápido, né? Em relação à infraestrutura, tem que ter um local adequado para a coleta da amostra, né? No caso do SWAB, se for fazer teste de antígeno, tem que observar a RDC 50 em relação à biossegurança, então tem que separar fisicamente os corredores de acesso, porta de acesso dupla, fechamento automático, ar de exaustão, fluxo de ar negativo. Então, assim, pessoal, tem que seguir todas essas notas, porque vocês poderão ser fiscalizados pelas vigilância sanitária, e isso gerar, né, caso haja uma incompatibilidade das normas, gerar responsabilidade para o profissional farmacêutico. Por que que eu falo para o profissional farmacêutico e também para a empresa, né? Porque existem essas normas sanitárias e, quando não observadas, elas podem gerar aí sanções para os responsáveis que não estão observando. E no caso do farmacêutico, em todas as normas, né, da Anvisa publicada, traz o farmacêutico como o responsável em fazer os testes. Teve uma pergunta, balconista pode fazer o teste rápido? Não, pessoal, quem pode fazer o teste rápido são profissionais da saúde habilitados. No caso da farmácia, é o farmacêutico. Então, a nota técnica 7, ela fala especificamente sobre a realização dos testes rápidos do tipo imunocromatográfico em farmácia. Então, depois eu quero que vocês façam a leitura, aqueles que ainda não leram, é importante fazer a leitura na íntegra dessas notas, tá? Então, eu já comentei que o teste não possui finalidade confirmatória, ele tem que ser associado a critérios clínicos e epidemiológicos, todos os testes têm que ser registrados na Anvisa, só pode ser realizado pelo farmacêutico. O farmacêutico realizar a coleta deverá utilizar todos os equipamentos de proteção individual exigido. Então, além de avental, óculos, touca, luva, máscara cirúrgica, no caso de coleta de amostra de sangue, tá? Porém, conforme a nota técnica aqui da Anvisa número 4. Porém, se for coletar amostra respiratória, máscara N95 ou PFF2, né, pessoal? Então, paciente que chega para fazer o teste rápido, ele possivelmente é um caso positivo. Então, se eu posso ter uma máscara N95, vamos na máscara N95 ou PPF2, né? Porque a proteção dessas máscaras, elas são superiores que a máscara cirúrgica. Porque mesmo que eu for coletar a amostra de sangue, pode lá na hora o paciente tossir na nossa cara, né? Isso pode acontecer, e se eu tiver não totalmente protegido, eu posso vir a me contaminar, tá bom? Podemos utilizar também aqueles face shield que podem ser utilizados. Já comentei que as farmácias e drogaria, elas têm que observar a RDC 44, que fala sobre as boas práticas farmacêuticas. Previamente à venda e aplicação, tem que ser emitido um termo de consentimento livre esclarecido, que no caso de teste positivo, as informações do paciente serão encaminhadas à vigilância epidemiológica local. Então, oriento que todos entrem em contato com a vigilância epidemiológica local, porque cada vigilância tem um fluxo de encaminhamento dessas informações. E no caso, o paciente que vir a estar positivo, eles têm que estar em isolamento domiciliar. Então, antes de fazer o teste rápido, nós temos que conversar com o paciente. Ele tem que estar totalmente esclarecido sobre o procedimento, no caso de um teste positivo, e ainda sobre as medidas, né, de cuidado durante o isolamento domiciliar, conforme as orientações do Ministério da Saúde. Eu não sei como vem acontecendo na prática, mas eu acredito que hoje os estabelecimentos que ofertam essa testagem rápida estão observando todas essas recomendações aí da Anvisa, né? Já falei que tem que ser encaminhados os resultados aos municípios. Recentemente tive numa reunião com a Vigilância Epidemiológica aqui de Cuiabá,
e foi cobrado por eles que as farmácias nossas aqui não estavam notificando, encaminhando essas informações. Aí, inclusive, eu até pedi para que eles nos encaminhassem todo esse material para a gente divulgar a vocês, né? Porque muitos querem ofertar esse serviço, mas não sabem o caminho, né? Então, as vigilâncias epidemiológicas, elas têm esses materiais. Então, eu peço que, no caso, tiver colegas aqui do interior, possa entrar em contato com as vigilâncias para solicitar esse fluxo, né? E outra coisa que é trazida e deve ser observado, que toda farmácia, drogaria tem que emitir a declaração farmacêutica de serviços, conforme a RDC 44, além de registros, né, para rastreabilidade dos resultados, conforme dita a própria RDC 44. E lembrando que a autorização para a realização desse teste rápido em farmácia, ela é temporária e excepcional, que ela pode ser cancelada ou suspensa a qualquer momento. Então, assim, pessoal, o que eu tinha a trazer, né, para a gente abrir aqui as discussões era isso. Eu vou parar o compartilhamento, vou abrir minha câmera e estou disponível aí para perguntas, se tiver pergunta no chat, Elisângela. Oi, Berê. Teve algumas observações que já foram colocadas aqui pelo Ricardo Kojima, Camila também fez uma observação que você colocou, e tem a colega Valquíria Mendes que pergunta se existe uma idade mínima para a realização do teste em farmácia. Idade mínima, Valquíria, seria em relação do paciente? Do paciente, eu acredito. Não, na realidade, de todo o material que eu li, não tem, tá? Só que a gente tem que observar o seguinte, né? Se a gente for coletar sangue de uma criança, na hora da abordagem ali, o familiar, vocês viram agora no finalzinho que a gente tem que esclarecer todo o procedimento, né? E quem já tem experiência em coletar a amostra de criança sabe que a criança, ela acaba dando um pouco de trabalho, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, que são pacientes suspeitos da infecção, e qualquer procedimento não planejado pode ser um risco aí no procedimento se infectar. Mas não tem problema. Mas aí, no caso, seria indicado... Aquelas evoluções... Pode falar, Valquíria. Tá, mas aí, no caso, seria indicado, se chega lá com uma criança para fazer, pedir que vá ao laboratório para realizar o exame e pegar mais pacientes adolescentes, adultos e idosos, no caso? Na realidade, Valquíria, isso daí, na própria recomendação aqui, se eu não me engano, a nota 7, ela fala sobre uma árvore decisória. Então, antes da gente ofertar o teste, a gente vai descrever tudo como a gente vai ofertar esse teste. Então, se o estabelecimento entender que não quer testar a criança, na hora lá da abordagem do familiar, vai dizer que não vai atestar. Não há objeção de fazer isso, tá? Porque os testes, eles foram validados aí com amostras biológicas. Eu acredito que essas amostras envolveram no estudo diferentes faixas etárias, tá bom? Não há nenhuma proibição. Aí eu acredito que a decisão é da empresa. Tá? Tranquilo. Obrigada por esclarecer. Iberê, não temos nenhuma outra pergunta. As que eu tinha, você já esclareceu. O que pode interferir na qualidade do exame, o que é detectado no teste rápido. A Bruna perguntou, poderia coletar da criança da mesma forma que colhe o teste do pezinho? Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês das recomendações dos fabricantes? Todos os fabricantes, se vocês lerem lá as bulas, né, ele diz a forma da coleta, né? Então, a maioria, se não todos os testes rápidos, ele fala que pode ser sangue total, inclusive alguns, né, traz até a lanceta e orienta a fazer da punção do dedo. Por que da punção do dedo? O que é mais fácil, mais prático, até menos indolor. No caso da criança, por que coleta do pé, o teste do pezinho? Porque naquela região, uma região altamente vascularizada.
Então, a quantidade de sangue para realizar o teste do pezinho é maior. Então, ali, por ser uma região também indolor, e é uma região que também obtém grande quantidade de fluxo de sangue, recomenda-se para o teste do pezinho. No caso, pessoal, como a gente tem que coletar pouca quantidade de sangue para fazer o teste de anticorpo rápido, não haveria também objeções. A gente só tem que tomar cuidado que pode acontecer o seguinte, a gente furar o pé da criança e vir um fluxo muito grande de sangue, e aí, como que você vai fazer para conseguir estancar esse sangue, né? Então, tudo, como eu disse, seguir as recomendações do fabricante. Então, até onde eu li, até onde eu já utilizei de teste rápido, é sempre da polpa digital. Então, recomendo fazer sempre da polpa digital. A Bruna ainda pergunta, resultado de IgM, que após mais de um mês continua positivo? Então, Bruna, hoje o critério para a gente definir transmissão é clínico, né? Então, se o paciente, mesmo que ele esteja com IgM positivo, mas já tem mais de 10 dias, no caso, se ele teve sintomas leves, ou sintomas mais graves ou mais moderados, acima de 20 dias, esse paciente ele não está mais transmitindo, a gente pode dizer que ele não tem mais a doença, tá? Tem pacientes que demora a cair, sim, os anticorpos IgM. Então, se ele está há um mês positivo e não tem mais sintomas, esse paciente não tem mais a infecção, ele não tem mais o vírus, né? Então, orientaria ele dessa forma, né? Que ele já está há mais de 10 dias sem sintomas, no caso, são 30 dias, e que esse anticorpo, em alguns casos, ele demora a desaparecer. Como também tem pessoas que nem o IgG aparece, né? Tem pessoas que não conseguem produzir o IgG, principalmente as pessoas que tiveram uma carga viral baixa, tá? Isso é uma coisa que eu até esqueci de dizer a vocês. A quantidade de vírus circulante, que seria a carga viral, ela está diretamente proporcional à quantidade de anticorpos. Então, infecções com baixa carga viral são pessoas com menor intensidade de sintomas, então vai ter menor quantidade de anticorpos. Maior quantidade de vírus, maior quantidade de sintomas, maior quantidade de anticorpos. Isso é o que a gente tem observado. Bom, eu acho que ninguém mais colocou nada aqui no chat, mas eu gostaria de dizer, Iberê, agradecer em nome do setor da fiscalização a sua palestra. Eu adorei, não podia esperar menos de você, sabia que ia ser excelente, foi excelente a palestra, parabéns. Aprendi Obrigado. muito com você aqui. Agradecer a presença de todos, queria registrar que nós chegamos, acho que na nossa maior adesão a palestras que a gente teve aqui, virtual. Então, agradecer a presença de vocês que estão aqui e dizer que a fiscalização, ela está do lado da profissão farmacêutica, não só na observância do exercício profissional, mas nesse caso, também orientando na qualificação e no aprimoramento do setor, né, farmacêutico do Estado. Todos estão agradecendo aqui no chat, obrigada, excelente palestra, super válido, parabéns. Então, parabéns, Obrigado, Iberê. pessoal. Parabéns, Iberê, parabéns aos meus colegas fiscais que estão aqui, obrigada pelo trabalho deles. E fiquem atentos aos sites do Conselho, ao site, às mídias sociais, que lá nós colocaremos no próximo mês qual é outro tema que a fiscalização trouxe para que a gente possa discutir e aprimorar, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e fiquem com Deus, que Deus nos proteja. Um abraço.